São 11 horas mais um minuto, estamos já ao vivo nesta live. É a sexta de uma série de lives que nós estamos fazendo sobre o funcionamento da UFCA nessa quarentena. Já aqui pessoas esperando a gente ansiosamente para começar a ouvir a nossa explanação de hoje, né? Já temos 20 pessoas, olha aí que beleza. Você já viu, mas vou dizer para você, nós hoje conversamos com o nosso reitor, Ricardo Nez. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a pesquisa que a gente está fazendo junto aos estudantes da instituição sobre inclusão digital. Né? A gente lançou essa notícia na terça-feira passada, ele está no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o SIGA-A, disponível para a resposta dos nossos estudantes, né? E essa pesquisa vai até o próximo dia 19 de maio, próxima terça-feira, né? Vai ficar assim, portanto, 15 dias no ar. Enquanto você manda o zap aí chamando todo mundo para vir assistir a essa transmissão de hoje, né? Quero dizer para você que este conteúdo será transmitido na língua brasileira de sinais lá no perfil acessibilidade.ufca. Estou avisando logo porque da vez passada demorou e as pessoas ficaram ansiosas querendo saber, mas eu quero assistir em Libras, como é que eu assisto em Libras? Tranquilamente no perfil acessibilidade.ufca, com a interpretação da Ana Maria Fernandes e do David Araújo, com apoio técnico do Otiniel Rodrigues. Já temos 41 pessoas aqui assistindo a essa transmissão. E antes de a gente passar a palavra aqui para o nosso reitor, quero apenas dizer para você como é que vai funcionar essa dinâmica, né? Nós ontem abrimos perguntas pelo Instagram para as pessoas enviarem os seus questionamentos, né? Muita gente ansiosa sobre vamos começar a EAD, como é que vai ser esse processo, né? O resultado da pesquisa vai indicar alguma coisa para a gente fazer? O reitor vai falar sobre tudo isso hoje, tá? Então, nós vamos nos ater um pouco às perguntas que já nos chegaram por Instagram. Você que está comentando aqui e assistindo vai poder fazer as suas perguntas. Não podemos garantir que vamos fazê-lo porque são muitas pessoas, né? Nem sempre a gente consegue administrar o tempo a contento. Nós temos aqui um horário a cumprir, né? O próprio Instagram só permite 1 hora de transmissão. Então, a gente vai se organizar aqui para que todo mundo fique ciente da intenção da gestão de ter lançado essa pesquisa, porque é importante respondê-la, e como a gente vai construir daqui para frente, né, as nossas ações na instituição. Então, vou cumprimentar o professor Ricardo, saber se o áudio dele está bem, como é que ele está, faz 1 mês e 4 dias que a gente não se vê por aqui no Instagram, né, professor? E depois, se estiver tudo bem, a gente começa as orientações de hoje. Então, bom dia, professor. Como é que tem sido aí essa quarentena para o senhor? Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todas e a todos que nos assistem. Tem sido difícil, né? Como eu acho que ela está sendo para todos, né? É um momento, como a gente sempre coloca, totalmente novo, inesperado, que nos pega de uma forma muito forte e mexe conosco, desde o emocional, financeiro, né, o profissional, o afetivo. Então, é um momento, é uma experiência interessante, por um lado, mas, por outro, muito, muito difícil. Né? Eu queria dizer assim, que espero que todos que nos assistem, toda a comunidade da UFCA, todos estejam bem, né, na medida que a pandemia, né, o isolamento social nos permite estar. Né? E vamos firmes, fortes, resistentes, que eu acho que sairemos dessa, como você tem dito, mais fortes. É um momento desafiador para todos nós, né? Algumas pessoas têm achado interessante, porque a gente tem desacelerado, né? E tem feito outras atividades, mas isso, no fim, não é bom para ninguém. Né? As dificuldades são muitas, a gente sabe que já há famílias aí em dificuldade financeira, né, porque perderam a sua fonte de sustento, há pessoas que estão com dificuldades do ponto de vista emocional, porque, de fato, você ficar trancado, né, na sua casa sem poder sair, com medo de sair, inclusive, né, então são situações desafiadoras que a gente tem enfrentado aí em conjunto e tentado levar da melhor forma, mas é compreensível as dificuldades que vêm sendo relatadas, né, pelas pessoas. E uma das principais dificuldades que a universidade tem enfrentado é exatamente a suspensão das suas atividades acadêmicas, né? Isso foi uma atitude necessária para garantir a saúde da nossa comunidade, né, e conter a disseminação aí do novo coronavírus, né, por esta razão que as atividades foram suspensas no último dia 16 de março e o calendário acadêmico foi suspenso
é por tempo determinado pelo Conselho Universitário, a quem compete essa atitude, né? Essa condução, é o órgão máximo da universidade, ele é inclusive superior à própria reitoria, e o reitor bem sabe e sempre frisa isso, né, nas suas palavras. Né? Mas nós estamos aqui para falar sobre uma pesquisa que nós estamos fazendo junto aos nossos estudantes. A universidade ela tem dados escassos sobre o acesso à internet dos nossos estudantes, sobre os materiais a que eles têm acesso, os equipamentos eletrônicos, né, com os quais eles podem acessar os conteúdos online, né? E nesse momento de quarentena isso virou um acesso cidadão, né? É um direito das pessoas, né, terem acesso a esses conteúdos, né, pela internet, uma vez que elas não podem estar na rua, enfim, a gente tem a nossa interação aí cerceada pela necessidade de distanciamento social. Então, nós trouxemos o reitor aqui para que ele próprio explique de onde surgiu essa decisão, o que motiva essa pesquisa e por que ela é importante, né? Então, vamos ouvi-lo com atenção para que as nossas perguntas sejam melhor embasadas. A gente já recebeu algumas aqui, nós vamos fazer, tá? Mas primeiro vamos ouvir o que é que o nosso reitor tem a dizer, para que a gente tenha, inclusive, maior embasamento na hora de fazer os nossos questionamentos. Agradeço aí às 62 pessoas que já nos assistem ao vivo. Essa explanação aqui já está durando muito, estamos a 7 minutos de transmissão, mas é apenas para que todo mundo consiga ingressar aqui nessa transmissão e a gente consiga transmitir esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, né? Então, 63 pessoas já é um bom número. Vamos começar, portanto, professor. Por que essa pesquisa foi feita, está sendo feita desde a terça passada? Ok, então deixa eu só contextualizar assim, antes de entrar na resposta direta da pergunta. Hoje nós temos, das 69 universidades federais, nós temos hoje 59 sem aula, numa situação semelhante à nossa, né? Então eu acho que o grande desafio dessas universidades é manter a comunidade mobilizada, preservando a vida, né? E para que a gente se mobilize, né, para que a gente continue junto, trabalhando, a gente precisa, e se dá essa mobilização, a única forma é por via virtual, né, onde então a internet é esse veículo de acesso, certo? Então, assim, a mobilização hoje se dá de forma virtual. Então, o acesso à internet é algo indispensável. Bem, todos sabemos que esse cenário, né, da pandemia, ele é dinâmico. Há tentativas de afrouxamento em alguns países. Hoje eu já vi que na própria Europa, na Coreia, hoje de manhã no noticiário, dizendo que eles já estão voltando atrás com algumas iniciativas de afrouxar o isolamento, porque novos casos surgiram, né? Aqui no Brasil, o Brasil se transforma em um hotspot, como dizem, né, em relação à pandemia. A situação é gravíssima, preocupante. Então, num cenário de curto prazo, o isolamento social deve ser mantido, né? Alguns locais, algumas cidades já estão fazendo até o lockdown. Fortaleza começou isso. Então, a gente só tem uma forma de se mobilizar, de estar em contato e continuar, de alguma forma, com as nossas atividades, que é via virtual, via internet. A gente sabe que a universidade, ela tem, assim, valores, a universidade pública, certo? A gente compara muito a universidade pública com as iniciativas das universidades, das faculdades particulares. São dois mundos diferentes. Então, na universidade pública, a gente tem como valor estrutural promover a inclusão social, oferecer um ensino de qualidade, né, com o ensino, a pesquisa, a extensão, e aqui na UFCA muito forte a cultura, com a autonomia que a Constituição nos garante. Então, a universidade tem que proporcionar essa isonomia de oportunidades, sem prejuízo da qualidade do ensino, né? Então, assim, a gente tem que encontrar meios de nos mobilizarmos, continuarmos ativos. E essa iniciativa, então, agora entrando direto na questão do questionário, ela tem sido feita por várias universidades no Brasil, um questionário dirigido aos estudantes e também aos docentes, que é um outro assunto, onde a gente quer saber qual é a forma que esses alunos têm de acesso à internet, vamos dizer, se tem, primeiramente,
qual é a qualidade dessa internet, qual é o equipamento que o aluno dispõe para acessar, se esse equipamento é próprio, é compartilhado, às vezes é um celular, às vezes é um plano de 4G de dados, não tem um computador próprio, ele é compartilhado. Queremos saber qual é a condição de trabalho, né, do aluno no isolamento, que é diferente da condição quando ele estava frequentando a universidade. Na condição de isolamento, ele tem condições de fazer alguma coisa relacionada à universidade, avançar nos seus estudos, por exemplo, né? Será que é possível? Então, a gente está preocupado com isso e queria essa informação por meio do questionário. A questão da acessibilidade, né? Então, a gente já conversou com a Secretaria da Acessibilidade, ela está dando um apoio pessoal, né, se dirigindo a cada um dos nossos alunos que tem alunos com deficiência, para garantir uma autonomia ou de alguma forma poder desenvolver suas funções e responder esse questionário. Mas, enfim. Então, o questionário ele vai servir para a gente ter uma linha de base sobre as condições de acesso, de equipamento e de qualidade no ambiente do isolamento. Certo? Para quê? Porque a gente não pode ficar de braços cruzados. Como eu disse, nós temos que nos manter mobilizados para o que virá. Então, a gente tem que saber, né, o que nós temos, qual é o acesso dos nossos alunos à internet, aos equipamentos, e com isso, poder discutir com instâncias como o MEC, por exemplo, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, com a Rede Nacional de Pesquisa, com dados, né, para que a gente possa, caso a opção seja de retornar via remota, a gente sabe exatamente o que é que a gente tem, né, por parte dos nossos alunos de acesso à internet. Então, essa aí seria uma questão fundamental. Aqui não está se determinando nada, se vai voltar ou se não vai voltar. Não, a questão é meramente ter uma ideia de como é que se dá esse acesso, tanto do ponto de vista de qualidade, como de equipamento, como da própria internet, como também do ambiente do trabalho. Então, essa aí é a pergunta que está fazendo nesse questionário. E se pretende, né, hoje nós estamos aí com 1.600, 1.700, acho que respostas. 1.607. A gente está aqui acompanhando em tempo real, com um trabalho brilhante feito pela Pró-Reitoria de Graduação, né? É um número importante, mas nós temos 3.878 estudantes de graduação e 227 discentes. Então, assim, essa é a ideia. O que tem que ficar claro, Ana Paula, é o seguinte, é que não está indeterminado nada, não está encaminhado nada, se a universidade vai retornar via AD com as suas atividades, certo? Quando vai voltar, isso aí é uma decisão do Conselho, uma decisão que tem que passar por várias instâncias, a nível de curso, né? Então, existem peculiaridades, o problema é tão complexo que a gente tem diferença entre disciplinas dentro de um curso, da possibilidade do ensino ser remoto ou não, certo? Então, assim, isso aí é uma discussão ampla que vai ter que vir para a nossa comunidade, com a participação dos alunos, dos coordenadores de curso, dos professores, obviamente, dos diretores acadêmicos, todos têm que se envolver nessa nova proposta, né, nessa nova visão. A lógica, ela muda. Né? O que se fala hoje é a gente está vindo para um novo normal. E a gente tem que começar a se preocupar com isso. Certo? Então, assim, já há alguns protocolos feitos por universidades particulares e faculdades particulares, onde eles já até pensam já em ensino presencial, com alguns protocolos sanitários, né, para isso. Então, acho que a gente está longe ainda de se envolver com isso, mas temos que começar a pensar nisso também. Né? Então, a gente tem vários protocolos para cuidar em relação a uma possível volta das atividades acadêmicas, né? De que forma? Eu acho que a forma que, se isso vier a acontecer, ela tem que ser de uma forma muito frouxa, no sentido de que ela seja flexível a essa realidade. Não pode haver rigidez. E, para isso, a gente tem que cuidar de regulamentos, de normas. Né? No serviço público, como instituição pública, a gente só pode fazer aquilo que está escrito, que está normatizado. Então, isso tudo vai ter que passar pelos nossos colegiados, pelo nosso conselho, para normatizar esse possível retorno.
A gente falava no início sobre as dificuldades que nós temos enfrentado, e nós estamos no momento, não só a universidade pública, mas como as instituições em geral, de mitigar os danos. Nós queremos diminuir os danos que têm sido aí orquestrados contra todo mundo, né? Em maior ou menor grau, todo mundo está sendo impactado fortemente com isso. E no nosso caso, é o fato de que os estudantes vão ter impactos na sua formação profissional. Lógico, né? Nós estamos aí há 2 meses, né? Sem atividades presenciais. Então, o que fazer nesse cenário? E se em médio prazo a situação se mantiver, né? Então, essa é a preocupação da gestão. E também temos outro problema, professor. Nós temos aí os nossos 1.600 respondentes, né, de um universo de 4.100, e pode ser que pessoas que não tenham a intenção, que não queiram o retorno das atividades de forma remota, elas tenham algum receio de responder essa pergunta, né? Porque não basta, pessoal, ter acesso à internet, né? A gente discute isso no comitê e a reitoria vem acompanhando as discussões do comitê, porque o Comitê Interno de Enfrentamento da Covid-19, CECO-19, é um órgão de assessoramento da reitoria, né? Então a gente presta lá informações à gestão superior. Então, não basta você ter acesso à internet, você precisa ter um ambiente adequado de estudos, você precisa ter apoio emocional, você precisa ter condições, equipamentos, porque muitas famílias, elas utilizam o mesmo computador, elas podem até ter um acesso à internet, uma máquina, mas você não vai ter aquele horário para você, né, possivelmente. Então, as questões são diversas. A gente tem acompanhado discussões nos grupos estudantis, muitos relatam conflitos familiares, né, que todos nós temos, né, e em alguns casos isso tem se intensificado em alguns lares do Brasil, né? Então, a universidade ela é sensível a todas essas situações, mas para que nós tomemos uma decisão embasada e coerente com a maior parte dos nossos estudantes, a gente precisa conhecer essas realidades. Então, não tenha receio, se você é contra, é direito seu, a gente está aqui compartilhando opiniões, né? Mas não é o simples fato de que você vai responder essa pergunta que isso vai subsidiar a universidade para um retorno de atividades remotas. E além, os professores também precisam ter condições, né, de ministrar essas atividades, né? E aí a gente vai ter encontros formativos virtuais para que você entenda o que é que está em jogo. A gente, por exemplo, a gente recebe muita pergunta sobre EAD, né, professor? Ensino à distância, mas não é o que se propõe aqui, porque o ensino à distância é uma modalidade de ensino, né? A gente está propondo aqui atividades remotas, atividades feitas com a presença do professor virtual, né, aulas ao vivo. Então, são diferentes propostas, né, que isso vai ser discutido posteriormente com pessoas habilitadas, né, eu estou apenas fazendo pesquisas aqui, repassando as pesquisas que eu faço, né, mas é interessante que a gente traga professores que tenham profundidade nesse assunto. A Pró-Reitoria de Graduação já se disponibilizou em passar essas informações para a comunidade, e elas serão feitas, tá? O que existe aqui é o início de um debate. Agora, um debate sem informação, ele é vazio, né? A gente precisa ter dados de fato para a gente começar uma discussão mais profunda. Inclusive, já entrando nas pesquisas que a gente teve aqui no Instagram, professor, acho que é pertinente essa pergunta aqui. A pessoa perguntou por que a pesquisa não foi feita antes, decretar a suspensão do cronograma sem buscar uma alternativa. Perceba, naquele momento de início, né, da quarentena, a prioridade era manter a saúde das pessoas, né? Então, discute-se isso e toma-se uma decisão e daí para frente a gente reflete sobre isso. Então, gostaria que o senhor comentasse sobre essas questões que a gente explanou e respondesse aqui a pergunta do nosso internauta, né, que nos mandou por Instagram. Pois é, como eu vinha colocando, o cenário é muito dinâmico, né? Na época, a gente era algo inesperado e totalmente novo, né? Não tinha-se ainda uma previsão de tempo ou de quanto tempo ficaríamos nessa situação, como ainda não temos, né? E a alternativa era isolar, preservar a vida, que continua sendo, né? Então a gente tomou a iniciativa, como eu falei, são hoje 59 universidades estão numa situação semelhante à nossa, com as atividades acadêmicas paralisadas, e a gente optou por isso, que foi o correto e foi o acertado. Com o passar do tempo, né, a gente não vê que o cenário não se modifica, pelo contrário, se agrava, né, e a gente tem que... Isso que eu quero dizer, nós temos que nos manter mobilizados, né, unidos. Os alunos não podem se sentir abandonados. Nós formamos uma comunidade, né? Então, a forma da gente
nos mantemos mobilizados virtualmente, né? Então, assim, hoje se vê a necessidade da gente saber, de fato, né? Eu acho que no tempo correto, como é que está essa realidade, para que a gente não venha a tomar decisões em cima de achismo, né? Mas que eu acho que... E aí, assim, algo que tem que ser colocado, Ana Paula, é de que é a responsabilidade de cada um dos nossos alunos, nesse momento, né, de extrema gravidade, na resposta a essa indagação que a gente faz, que a universidade faz aos nossos alunos. Porque é em cima dessas respostas que os encaminhamentos vão ser tomados, para que a gente possa, de fato, com muita responsabilidade, exercer a nossa autonomia, a autonomia que a Constituição garante. Mas a gente tem que ter dados, a gente tem que ter números, a gente tem que ter uma leitura correta da situação para poder até exigir, né, reivindicar junto ao MEC, né, o apoio necessário para que a gente possa, então, de forma isonômica, né, garantir, então, esse acesso à internet para os nossos alunos. Eu acho que a gente vê também, nesse momento, uma oportunidade de promover uma grande inclusão digital, né? Nós falávamos anteriormente, você colocou isso, que hoje a internet é um direito, né, que tem que ser encarado como um direito das pessoas, né, é uma questão de cidadania ter hoje acesso à internet. Quem sabe se não começa aí uma grande luta por esse direito. Não é romantizando a situação, mas quem sabe a gente possa fazer do limão uma limonada, né? Nós estamos aqui já há 22 minutos de transmissão, são 11 horas e 23 minutos aqui em Juazeiro do Norte, de onde eu estou, né? Aqui da minha casa, né? E para você que chegou agora, nós estamos discutindo a pesquisa que a Gestão Superior lançou na terça-feira passada. Ela está disponível no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o SIGA-A, para os nossos 3.878 estudantes de graduação e 222 estudantes de pós-graduação. Eu falo esses dados bem exatos, mas eles foram coletados no último dia 4 de maio, né, e eles são voláteis, né? Algumas pessoas podem deixar a universidade, outras ingressarem, isso é normal, que esse número oscile um pouco, mas é apenas para que você que está nos assistindo tenha uma ideia de quantos estudantes nós temos aqui na nossa instituição, cerca de 4.000. Né? E até o momento nós temos 1.600 respondentes desta pergunta, que entre 21 questões, a pergunta sobre os seus equipamentos digitais, sobre se você tem acesso à internet, se o seu ambiente de trabalho é adequado para as suas atividades acadêmicas serem desenvolvidas de forma remota, né? E muitas pessoas aqui estão perguntando se a gente tem uma proposta de EAD. A gente já falou isso algumas vezes nessa transmissão. É exatamente isso, a gente está começando a discutir isso coletivamente. Né? Mas discutir isso sem dados é uma discussão vazia. Você precisa ter informação concreta e objetiva. Inclusive, uma das pessoas que nos enviaram questões pelo Instagram perguntou: a UFCA ainda acha razoável prejudicar a imensa maioria dos estudantes, deixando eles sem EAD? Nós não sabemos se é a imensa maioria dos estudantes, né? É isso que a gente está tentando descobrir para que a gente tome decisões razoáveis a partir disso, né? Você que usou essa palavra, né? Razoável, se ela acha razoável. Então, convido o senhor a responder essa pergunta, enquanto a gente continua discutindo aqui às 11h24 da manhã. Pronto. Assim, ninguém quer prejudicar ninguém, a universidade não quer prejudicar ninguém, pelo contrário, a gente quer promover, né, o conhecimento, quer que os nossos alunos avancem no seu curso, né, da forma que a situação hoje permite, né, mas ninguém quer prejudicar de fato ninguém. Nós temos, do ponto de vista técnico, de plataformas para ensino remoto, é possível, a gente tem meios de avançar, né, com essas plataformas. Tem várias plataformas aí, a mais conhecida é uma plataforma chamada Moodle, né? Mas não é isso que está em questão agora, não é isso que a gente está discutindo, né, qual plataforma usar. Isso ainda é algo que vem lá para frente, né? Nós queremos agora saber qual é a condição de acesso dos nossos alunos, né? E aí sim partir para que garantir, né, ou brigar para a garantia desse acesso para aqueles alunos que não têm. Não é essa a intenção, não é prejudicar, pelo contrário, é garantir a conquista de um direito, né, avançar nessa briga, vamos botar assim, entre aspas, com o MEC, se for o caso, né, solicitando recursos, mostrando a realidade. Isso aí está sendo feito por todas as universidades.
Né? Não Eu somos acho aqui que é uma coisa interessante de se frisar, que outras universidades estão fazendo essa fazendo a mesma mesma coisa. pesquisa, né? Então, exatamente. Então, assim, é porque a realidade é essa. Uma universidade que tem aí 70%, 80% dos seus alunos que caem dentro dos critérios do Programa Nacional de Assistência Estudantil, né, obviamente, isso aí traz consigo uma dificuldade de acessar a internet, ainda mais numa situação de pandemia, de isolamento social. Né? Quando os alunos nossos frequentam a universidade, é outro cenário, é outra forma de acesso à internet. Né? Esse acesso existe. Mas, né, agora, como pandemia, como isolamento social, qual é a garantia disso? Qual é a garantia que o aluno nosso tenha um acesso à internet que possa, se caso vier a ser implantado, um ensino remoto? Não sabemos, não sabemos. É isso que a gente quer saber. É exatamente isso. Mas não há a mínima intenção de prejudicar ninguém. Pelo contrário, de saber, né, qual é a situação para que a gente vá atrás de conquistar esses direitos juntos, reivindicando, né, o acesso à internet. Eu estou aqui tentando compilar as principais angústias, elas são bastante similares e vai ao encontro do que o senhor acabou de nos explanar. Como incluir digitalmente pessoas de áreas isoladas onde nem o 3G chega? Nós sabemos que muitos dos nossos estudantes têm origem de zonas rurais aqui do Cariri, são 29 municípios, né, atendidos pela Universidade Federal do Cariri, e a instituição ela é sensível a essas pessoas, de fato, terá que encontrar alternativas caso a nossa comunidade decida que seja uma coisa menos ruim, vamos dizer assim, com a licença aí dos gramáticos, né, voltar com atividades acadêmicas de forma remota. Inclusive, nós tivemos aqui um comentário, Wilter Ibiapina, creio que é esse o nome do rapaz. Ele diz, olha, acredito que nem todos os alunos têm acesso à internet. Caso a universidade opte pela retomada das aulas, a universidade tem alguma proposta para atender os alunos que não têm acesso à internet, que é a nossa principal dificuldade, o principal óbice a voltar às atividades de forma remota. Então, você pode comentar as perguntas enquanto a gente vai compilando outras. Exatamente isso. A gente quer saber qual é essa dificuldade, né, de quem tem essa dificuldade, quantificar isso daí, para poder propor soluções. Não é a universidade sozinha que vai encontrar uma solução. Essa solução tem que vir em conjunto de todas as universidades, porque esse problema é transversal a todas as universidades, e quem tem que vir com a solução é o MEC, é o Ministério da Ciência e Tecnologia, é uma ação de governo, né, que vem a garantir esse acesso. Certo? Nós não temos, dentro do nosso orçamento, forma de garantir acesso à internet ou compras de equipamento. A gente tem um programa junto à PRAE de inclusão digital, mas ela é limitada dentro do orçamento que nos é disponibilizado pelo MEC. Mas é exatamente esse grande movimento a nível nacional, com essas pesquisas, na coleta dessas informações, que a gente quer fazer uma frente, né, e envolvendo todas as universidades para que a gente possa, de fato, então, reivindicar com base, com segurança. Eu vou adiantar aqui, a gente participa do grupo de WhatsApp com a Secretaria da CESU, onde o secretário colocou, e os reitores e reitoras cobraram, né, alguma contrapartida, alguma ação do MEC em relação para solucionar esse problema, e ele disse que, e agora isso aí veio depois que nós lançamos o questionário, ele disse que conversou com o MCTIC, conversou com a RNP, mas sentia falta de dados concretos dessa realidade. Então, esses dados, e aí foi logo colocado no grupo de WhatsApp, dizendo, mas reitor, secretário, é o que as universidades estão fazendo, nós estamos fazendo pesquisa. Aí todo mundo pensou, não, nossa pesquisa está em tal andamento, já responderam tantos. Então, cada um se manifestou nesse sentido. Então, assim, essa pesquisa ela vai subsidiar o encaminhamento, primeiro, de uma garantia, né, ou de internet, de acesso à internet e de equipamentos para os nossos alunos, caso, de fato, tenhamos que vir com EAD. A realidade que se coloca, as discussões passam aí por várias instituições, vários níveis, é de que, dentro desse que se coloca como novo normal, é de que o ensino remoto, a educação híbrida, né, educação 4.0, como chama, vai ser a pauta. E a gente tem que começar a se dedicar a isso, a se preocupar com isso daí. Okay? A coisa é muito mais ampla e muito mais complexa do que o simples
tem acesso, não tem acesso, é muito maior essa discussão. Mas, um ponto de partida para que a gente possa negociar, que a gente possa cobrar, exigir, né, contrapartida de quem tem que nos dar, é com esses dados. Então, é por nós isso que estamos com 136 pessoas nos assistindo neste momento, nós já estamos a 31 minutos de transmissão. O professor Roberto Ramos, ele que é do Centro de Ciências Sociais Aplicadas aqui da UFCA, ele catou aqui um comentário importante que eu ia acabar deixando passar, mas felizmente eu consegui ver, eu agradeço ao professor Roberto pela sua intervenção. Ele diz que outra pessoa, a Carla Milena, né, tinha feito uma pergunta relevante, como os alunos que não têm acesso estão respondendo o questionário? Se eles não forem consultados, haverá um viés gigante na pesquisa, de fato. É uma coisa que a gestão havia discutido antes de lançar esse questionário, porque, lógico, se é uma pesquisa feita virtualmente, apenas quem tem acesso à internet vai responder a pergunta, e isso é bastante lógico. A ideia é que esses dados coletados subsidiem, porque se 70% dos nossos estudantes não respondem, isso é um dado, né? Então, a gente vai cruzar também com outros dados que já estão disponíveis para a universidade, para a gestão universitária, né? Mas gostaria que o senhor comentasse esse ponto, né? Porque eu acho que é um questionamento comum, né? As pessoas, como é que a pessoa que não tem internet, que está em zonas rurais afastadas, não tem acesso a 3G, como é que elas vão responder? Não vão, né? Mas por que a universidade decidiu fazer a pesquisa mesmo assim? Pois é, então a própria falta de resposta já é um dado, né? Agora, claro, partindo do princípio de que todos aqueles que têm acesso respondam. Né? É esse apelo que a gente faz, que todos os alunos que tenham, de alguma forma, um acesso à internet, né, por mais deficitário que seja, mas que consiga responder o questionário, que responda, porque ele vai ter oportunidade no questionário de colocar a sua situação, qual é a situação que ele enfrenta. Então, que aqueles que deixem de responder o questionário sejam aqueles que, nesse momento de isolamento social, não tenham, de fato, acesso à internet. Isso aí já é uma informação relevante, já é um dado. Mas aqui, volto, por isso que eu falo na seriedade, na responsabilidade das respostas a esse questionário. Certo? Quem tiver minimamente condição de responder esse questionário, que responda, porque vai ter a oportunidade de colocar, de fato, a situação. E aqueles que não têm, de fato, nenhum acesso à internet, já passa a ser um dado concreto. Né? Ele não respondeu porque não tem acesso à internet. Mas o apelo é esse, quem tem acesso à internet, que responda. Lá no questionário escolhe todas as informações para caracterizar essa sua situação de dificuldade ou de facilidade. Uhum. E tem o outro lado da moeda também, né? Os estudantes que têm essas dificuldades, né, do acesso a equipamentos, de acesso à internet, a maioria vai acabar se posicionando contra o retorno de atividades remotamente, por motivos óbvios, né? Mas tem o outro lado da moeda também. Alguns dos nossos estudantes têm uma angústia muito forte, querendo o retorno das atividades acadêmicas, como parece ser o caso da Carla Milena, né? Cadê a acessibilidade com os alunos que querem essas aulas, né, e que não têm condições? Porque as atividades elas estão suspensas. E é isso. O desafio da universidade é tentar confluir o maior número de interesses e necessidades, né, para que todo mundo se sinta aí contemplado. Mas, infelizmente, os danos já existem. Né? Nós estamos 2 meses sem aulas e isso é difícil de conviver, né, com essa situação. Mas é um desafio que está posto. Né? O nosso desafio é esse, outras instituições têm desafios distintos. Né? Por exemplo, segmentos da economia que lidam diretamente com o contato, né, social. Isso aí zerou a fonte de renda dessas pessoas. Né? Então, nós temos que tentar mitigar os danos, né, que a situação nos impõe. Então, muitas das questões, elas se repetem sobre se vamos ou não fazer EAD. Às 11h35, nós já discutimos sobre isso, e vou já passar a palavra para o senhor, mas é importante que fique claro, a pesquisa, ela não vai em si determinar a volta ou não das atividades remotas. Isso precisa ser discutido com os docentes, isso precisa ser discutido no conselho universitário, é preciso que haja condições mínimas, né, de acesso à internet para ambos, para que essas aulas remotas elas ocorram, caso isso seja decidido. E o que a gente está fazendo aqui, sob o olhar de 136 pessoas que nos acompanham, é começar o debate, né? Para que o debate ele é feito em cima de dados. Então, é isso que a gente está propondo aqui, que a pesquisa seja feita. Mas o senhor estava querendo conversar com a gente, professor? Diga. O que eu queria dizer é que não se trata de salvar
o semestre letivo via EAD. Isso aí não está em pauta de jeito nenhum, certo? O semestre, como você colocou, já está prejudicado, né? O semestre letivo, ele não é o ano letivo, ele não corresponde ao ano civil, vamos dizer assim. A gente tem possibilidade de recuperar, de outras propostas em relação ao semestre, a recuperar as aulas, certo? Então, assim, a gente não quer dar continuidade, não está proposto isso, pelo menos, dar continuidade ao semestre letivo via EAD. Não é essa a pauta nesse momento com esse questionário. Isso é algo que vem virar depois. Porque não adianta a gente salvar o semestre letivo. Vou usar essa palavra salvar, não sei nem se é adequado, né? Não sei se está salvando alguma coisa, mas enfim. Ela esbarra nessa desigualdade de acesso à internet. Então, não tem como a universidade propor algo que não é isonômico. Se a gente defende a inclusão social, se defende a igualdade de direitos, né? E nesse caso, a gente falando de direito de acesso à internet, a gente não pode impor algo, né? Se a gente constatar que a base para isso ela não é sólida, ela tem uma grande diferença, uma diferença enorme, é muito heterogênea na qualidade de acesso. Então, e aí vamos atrás de como é que a gente pode sanar isso. Eu acho que chegou um momento, e não é ser romântico, não é querer ser idealista, não. Eu acho que é uma oportunidade que se apresenta a gente com essa realidade. E por isso que eu, de novo, coloco, vamos responder esse questionário com muita responsabilidade. Quem tiver acesso, por favor, responda, porque vai ser o instrumento que a gente vai ter para reivindicar nossos direitos dos alunos e ir atrás desse acesso. 144 pessoas estão prestigiando a fala do nosso reitor, Ricardo Nes. Nós estamos conversando sobre uma pesquisa aplicada aos estudantes de graduação e de pós-graduação sobre inclusão digital, se eles têm acesso à internet, se eles têm equipamentos digitais, se eles têm um ambiente adequado de estudos, né? Como é que tem sido a quarentena para eles, se eles têm alguma dificuldade do ponto de vista emocional. Claro, todos nós temos, né? A gente precisa superar isso e nos ajudar da forma que for possível, inclusive lembrando o trabalho do nosso serviço de psicologia, né, ligado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que tem feito um trabalho brilhante, né, com os nossos estudantes, também com a comunidade externa, e nós estamos fazendo atendimentos psicológicos por meios digitais. Você que está precisando aí de algum auxílio psicológico, sendo de fora da nossa comunidade acadêmica, pode mandar um e-mail para psicologiasolidaria@ufca.edu.br. Todos nós estamos aqui engajados para que passemos por essa situação da forma que nós conseguimos, né? Esse conteúdo está sendo transmitido na língua brasileira de sinais, lá no perfil acessibilidade.ufca, com a tradução da Ana Maria Fernandes e também do David Araújo, sob apoio técnico do Otiniel Rodrigues. Estou conversando com você sobre isso, porque nós estamos já caminhando para o fim da nossa transmissão de hoje. Nós já estamos a 40 minutos de transmissão. Tem sido muito rico ouvi-lo, né, e conversar sobre essas situações. Então, está posto aí o convite para os estudantes responderem essa pergunta. Isso é um dado preciosíssimo para a Universidade Federal do Cariri tomar decisões importantes acerca do calendário acadêmico, né, nesse período de quarentena. Agora, ainda sobre o assunto, mas saindo um pouco da esfera da UFCA, professor, nós temos aí uma polêmica envolvendo o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Existe uma tendência no Ministério da Educação a manter as provas previstas aí para novembro deste ano, mas nós estamos discutindo sobre educação, inclusão e mitigação das desigualdades, né? Então, alguns estudantes eles estão conseguindo desenvolver as suas atividades remotas, né, em casa, e outros estudantes não têm a mesma sorte, né? Então não estão podendo continuar com seus estudos, e fatalmente isso vai dar uma diferença abissal na performance de ambos, caso a prova se mantenha, né? Então, eu gostaria que o senhor comentasse essa situação, assim, claro, o reitor da universidade, ele não pode falar pela universidade, né? Isso é uma prerrogativa do Conselho Universitário. Mas, como reitor e como professor que nós acreditamos que seria muito rico conversar sobre isso, né? Porque se reflete também na UFCA. Alguns estudantes tendo acesso a esses equipamentos querem o retorno, né, do calendário, e outros que não têm
contam com o engajamento das pessoas aqui na internet, né? Porque elas não têm condições de estarem aqui fazendo esses comentários, né? Então, gostaria que o senhor comentasse o Enem. O senhor é a favor do adiamento do Enem? Não sou claramente a favor, eu sou contrário. As inscrições começaram ontem, vão até o dia 22, eu acho isso algo errado, porque da mesma forma que a gente defende aqui uma isonomia, né, uma inclusão dos nossos alunos, e esses alunos que vão fazer o Enem são os nossos futuros alunos. Então, assim, não há como fazer inscrição se a pessoa não tem o acesso, uma coisa, quer dizer, isso aí seria o de menos, né? Dá-se um jeito, sempre. Mas a questão é o preparo, né? O aluno está desconectado daquela realidade que ele vinha frequentando na sua escola, ou fazendo algum curso preparatório, alguma coisa assim. Esses alunos que não têm acesso à internet, eles estão totalmente prejudicados, e aí vai haver uma diferença muito grande, né, no desempenho de quem continua com acesso ao estudo e com quem não continua. Não por questão do mérito. Pode ser uma pessoa tão capaz, tão inteligente, mas simplesmente uma condição alheia à sua vontade lhe impede de progredir nos estudos e avançar. Então, isso eu não concordo com isso de maneira nenhuma, não poderia concordar, né, e passa, de alguma forma, para essa nossa realidade dentro da universidade. Então, assim, o Brasil é um país de muitas desigualdades e eu acho que a gente tem que lutar sempre para diminuí-las de toda forma, né? E a educação é a melhor delas, né? Mas a educação ela tem que ser acessível a todos, sem distinção. Eu conversava com a professora Laura sobre isso, sobre o motivo de a ciência existir, né? Tudo que a gente tem aqui ao nosso redor é fruto de ciência, de pesquisa, de conhecimento. E à medida que a gente foi conseguindo suporte para transmitir esse conhecimento, a escrita, né, e outros suportes que permitem a cristalização desse conhecimento em algo que possa perdurar aí pelo tempo, então a gente foi progredindo em algumas frentes, né? Então é importante a sua fala de dar dimensão para as pessoas, o que é que a gente está fazendo aqui, o que é educação, né? Porque nós temos visto algumas declarações de políticos que lamentavelmente não parecem entender do que é que se trata educação, né? A gente está aqui sim para equalizar desigualdades, né? Porque a ciência, a pesquisa e o conhecimento, isso tudo existe para que a nossa vida melhore, para que a gente tenha melhores acessos, para que a desigualdade se reduza, para que a gente tenha menos violência, menos fome, enfim, todas essas mazelas que acometem a humanidade, nós já estamos aí há uns bons séculos, né, tentando diminuí-los, né, a gente já chegou à Lua, já fez coisas muito interessantes aí do ponto de vista tecnológico, mas ainda não acabamos com a fome nem com a violência, né, a gente ainda não chegou a um consenso do que é a justiça. Então, a Universidade Federal do Cariri quer dizer, ela não se posiciona, né? Mas as pessoas que as compõem, né, como o próprio reitor, eu e outros componentes dela, né, tem essa dimensão muito forte e a gente fica muito feliz de saber, né? Nós estamos aqui por um propósito. Nós queremos que as pessoas tenham uma vida melhor, né? E nós queremos contribuir para que a vida delas seja melhor, né? E os nossos profissionais aqui formados devem ter para si, devem adotar para si essa missão, né, de fazer o que eles conseguirem para que o seu entorno ganhe, né, com a sua atividade e com a sua profissão. Então, essa pesquisa vai nos subsidiar, né, sobre melhores decisões nesse sentido, né, mas sempre com esse norte, né, de que a educação é algo fundamental e que nós temos sim que combater as desigualdades e buscar a equalidade. Nós estamos a 44 minutos de transmissão, professor, estamos nos encaminhando para o fim, creio que nós respondemos aqui muitas perguntas, porque quero agradecer a todo mundo que participou aqui dessa live, nós tivemos uma excelente audiência hoje, né? Vou repassar a palavra para que o senhor conclua, né, essa transmissão, conclua a sua fala, e em seguida a gente encerra a transmissão de hoje, por favor. Ok, então assim, voltando à pesquisa, a pesquisa ela se inclui numa outra iniciativa, e essa partindo da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIF, que congrega todos os reitores e reitoras, né, onde a proposta é essa, de saber o papel das universidades federais na construção do seu próprio futuro e da sua inserção na sociedade no contexto de uma nova realidade durante e após a pandemia da Covid-19. Então, assim, todas essas contribuições,
elas vêm para construir um grande documento, né, que, tendo à frente a Andifes como representante dos gestores das universidades, colocará nos seus debates, nas suas discussões, nas suas reuniões com o Ministério da Educação. Então, esse subsídio, e aí de novo o apelo da responsabilidade, da maturidade na resposta deste questionário. Todos tenham, de fato, um mínimo acesso à internet e possam responder ao questionário e respondam, certo? Para que aqueles que deixem de responder sejam aqueles apenas que não têm, de fato, nenhum acesso à internet, ok? Então, assim, eu faço esse apelo, dizer que a universidade continua mobilizada, né, nas suas iniciativas. Nós estamos aí com a cultura, a UFCA em movimento, né, uma iniciativa... o senhor começou a fazer os exercícios? Da Reitoria de Cultura, né? Eu até conversando ontem com o Robson, não, Robson, eu estou um pouco mais adiantado, eu já tenho feito, mas, assim, muito interessante essa iniciativa da Reitoria de Cultura. Temos lá a PRAE prestando assistência psicológica à nossa comunidade nesse momento difícil, né? Temos lá os e-mails, cada campus tem o seu e-mail próprio para chegar à PRAE e quem estiver necessitando uma assistência psicológica. Nós temos o e-mail mais geral para atender também a comunidade externa. Né? psicologiasolidaria@ufca.edu.br. Outro meio também de chegar para que vocês coloquem suas dúvidas, suas dificuldades, é o próprio CIECO, que é o Comitê de Enfrentamento, certo? CIECO19@ufca.edu.br. A própria ouvidoria também é um canal, né? Então, assim, se manifestem, né? Cheguem a nós, que a gente tem que estar juntos, mais do que nunca, mobilizados, juntos, unidos, para enfrentar esse momento tão difícil, né? E que traz para nós, vai trazer, né, uma nova realidade, uma nova postura diante da vida, diante dos relacionamentos, né? Então eu acho que é um momento muito rico de aprendizado, né? A gente tem que, eu estava até pensando, Ana Paula, aproveitando aqui, da gente fazer, quem sabe, as crônicas da pandemia, né? Fazer uns isso é interessante, né? Com relatos, né? Com contribuições dos alunos, para fazer um grande... Porque isso vai ficar marcado para a história de cada um de nós, né? Então, da gente reunir, quem sabe, as contribuições, né? Fazer aí um documento com fotos, com relatos, né? Daquela vivência de todos, né? Nesse momento tão difícil, né? Fica aí essa sugestão, né? Para que a gente construa esse documento, né? Então, tá lá, nome, Crônicas da pandemia, mas enfim, né? Então, assim, eu acho que podemos transformar esse momento tão difícil em algo que vai nos acrescentar muito daqui para frente, né? Eu acho que, então, esse sentimento de comunidade, de solidariedade, temos as nossas campanhas aí em andamento, né? A gente está com uma entrega, hoje eu tive contato com o professor André, que está cuidando dos face shields. Nós já chegamos aí a mais de 11 mil face shields produzidos. Nós estamos começando com as máscaras de pano para distribuir, então estamos com a campanha de arrecadação de alimento, já a gente vai startar isso para a participação mais ampla da comunidade, né, com a agregação da fundação da FASTEF, né, que vai então gerenciar os recursos. Então, assim, a gente tem várias atividades em andamento, congregando, unindo, distraindo, né, gerando conhecimento e aproximação de todos, mesmo em momentos de tanta dificuldade. E tudo de forma virtual, né, a maior parte deles, certo? Então, assim, deixar esse meu abraço virtual a todos, né, e pedir mais uma vez que respondam esse questionário. Além do questionário, a gente está encabeçando algumas frentes aí de ação do enfrentamento, né, da Covid-19. Como o professor bem disse, nós estamos engajados em fabricar sabão, em fabricar álcool, fazer máscaras de pano para doação
para a nossa comunidade, comunidade do Cariri, não apenas comunidade acadêmica, né? Nós temos um importante trabalho aí da produção dessas face shields, né, que são os protetores faciais importantes aí para os profissionais de saúde. Então, a UFCA ela tem se mexido, nós vamos conversar em detalhes sobre todos esses projetos, né, porque nós tivemos uma primeira rodada de lives, né, com as nossas pró-reitorias fins, né, a gente concluiu com a live do professor Robson Almeida, pró-reitor de Cultura, na terça-feira passada. Nós vamos agora seguir essas sessões de informes, né, vamos trazer detalhes sobre esses projetos de extensão que a gente tem encabeçado aí para produzir esses materiais tão importantes nesse momento de quarentena. Hoje nós viemos especificamente falar sobre a pesquisa. Olha aí como ela é importante, né? A gente separou aqui um horário para conversar com você especificamente sobre isso, porque, de fato, são dados riquíssimos, né, que a gente precisa acessá-los. E sobre a sua ideia, professor, eu adorei, viu? Se o senhor quiser começar fazendo a sua crônica e mandando para a gente, né? Quem sabe as pessoas se animem, né, a escreverem também, e a gente faça aí um grande documento. Sem dúvida vai ser algo muito interessante quando tudo isso acabar. Eu disse quando, porque vai, né? Infelizmente a gente não sabe quando, mas vai acabar. São 11h51. Agradeço todo mundo que participou dessa transmissão. Nós temos 127 pessoas aqui ainda nos acompanhando. Se eu não li seu comentário, peço perdão. De fato, são muitos assuntos aqui a tratar, né? Nem sempre a gente consegue contemplar todos e todos, mas agradeço demais. Peço que continuem acompanhando as nossas lives. Nós, da Diretoria de Comunicação, nós temos aí nos engajado em levar informação para todos, manter esse senso de coletivo, manter a nossa comunidade unida e sabendo das nossas ações para que ela também se some nessas frentes, né? E a gente consiga ampliar os impactos aqui da região. Eu gostaria de agradecer os intérpretes de Libras que estão traduzindo esse conteúdo na língua brasileira de sinais, Ana Maria Fernandes e também o David Araújo, com o apoio técnico do Otiniel Rodrigues. Agradecer a minha produção do Gabriel Souza e também da Daniele Feitosa, que está aqui nos apoiando nessa transmissão. Agradecer o reitor Ricardo Neso, sempre muito solícito em vir conversar com a gente por aqui. Vamos ter convites futuros, viu, professor? A gente gosta muito de tê-lo aqui nos nossos canais. E com isso nós encerramos essa transmissão. Este conteúdo ficará disponível no nosso canal no YouTube, o UFCA TV. A gente já vai subir lá. Se você quiser assistir de novo ou quiser mandar para alguém, pode acessá-lo lá no UFCA TV. E daqui a pouco, semana que vem, a gente conversa mais por aqui. Até mais!